Começa agora mais um programa Crescendo em Cristo, série de estudos bíblicos produzida por pastores colaboradores da Rádio CPT. Graça e paz, querido irmão e querida irmã. Hoje nós vamos estudar um pouco da carta escrita pelo historiador e médico o Lucas, Atos dos Apóstolos, capítulo 14. Pega a sua Bíblia e vamos ler junto o capítulo 14 de Atos. Está escrito assim: a mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Paulo e Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Mas os judeus que não creram atiçaram os não judeus contra os cristãos. Os apóstolos ficaram muito tempo em Icônio, falando com coragem a respeito do Senhor Jesus. E o Senhor mostrava que a mensagem deles sobre a sua graça era verdadeira, pois Ele dava a eles o poder de fazer milagres e maravilhas. Os moradores da cidade estavam divididos. Alguns apoiavam os judeus e outros eram a favor dos apóstolos. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Quando Paulo e o Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe, cidades do distrito da Licaônia, e para as regiões vizinhas, e ali anunciaram o Evangelho. Na cidade de Listra havia um homem que estava sempre sentado, porque era aleijado dos pés. Ele havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Esse homem ouviu as palavras de Paulo, e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. Então olhou firmemente para ele e disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Quando o povo viu o que o Paulo havia feito, começou a gritar na sua própria língua: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Eles deram o nome de Júpiter ao Barnabé e de Mercúrio ao Paulo, porque era Paulo quem falava. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, e o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais numa cerimônia religiosa e oferecê-los em sacrifício ao Barnabé e a Paulo. Quando os dois apóstolos souberam disso, rasgaram as suas roupas, correram por meio da multidão e gritaram: amigos, por que é que vocês estão fazendo isso? Nós somos apenas seres humanos como vocês. Estamos aqui anunciando o Evangelho a vocês, para que abandonem essas coisas que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. No passado, Deus deixou que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, mas Deus sempre mostra quem Ele é por meio das coisas boas que Ele faz. É Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Mesmo depois de terem dito isso, os apóstolos tiveram muita dificuldade para evitar que o povo matasse os animais em sacrifício a eles. Alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão.
Apedrejaram o Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade do povo. E no dia seguinte, o Paulo e o Barnabé continuaram, partiram para a cidade de Derbe. Paulo e Barnabé anunciaram o evangelho em Derbe, e muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé, e também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Em cada igreja, os apóstolos escolhiam presbíteros. Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Então o Paulo e o Barnabé atravessaram o distrito da Pisídia e chegaram até a província da Panfilha. Anunciaram a palavra em Pergue e depois foram para o porto de Atália. Dali foram para o navio para Antioquia da Síria, onde eles haviam sido entregues aos cuidados de Deus, para o trabalho que ainda estavam terminando. Quando chegaram lá, reuniram as pessoas da igreja e contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. E contaram como ele tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem. E ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. Até aqui, a Escritura Sagrada. Então vamos lá, meus amigos e amigas. Versículo 1. A mesma coisa aconteceu na cidade de Icônio. Que mesma coisa é essa? É perseguição da parte dos judeus da cidade, e os discípulos também vão ter que fugir para não morrer. Mas também a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região, e os discípulos continuaram muito alegres e cheios do Espírito Santo. Olha que coisa boa! O Paulo e o Barnabé entraram na sinagoga e falaram de tal maneira que muitos judeus e não judeus creram. Quantas pessoas salvas! Os apóstolos fizeram o que tinham que fazer. Eles pregaram sobre o Evangelho, que é o poder de Deus para salvar a todos os que creem. Isso está lá em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Em nome de Deus, e Deus deu a eles poder para fazerem milagres e maravilhas. Então, a cidade ficou dividida. Uns creram, outros não creram. Vamos lá, versículos 5 e 6. Então os não-judeus e os judeus, juntos com os seus chefes, resolveram maltratar os apóstolos e matá-los a pedradas. Olha só que coisa violenta, mas era a forma que se fazia lá naquele lugar. Quando o Paulo e o Barnabé souberam disso, fugiram para Listra e Derbe. Então, veja que os apóstolos, eles seguem as orientações de Jesus. Quando vocês forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Está escrito lá em Mateus 10, versículo 23. Então é o que eles fazem, eles fogem. Eles não ficam procurando morrer, uma morte bonita, uma morte como um fanático, um fundamentalista religioso. Eles preservam a vida. Guardem essa. Discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, cristãos, preservam a vida. Eles não se expõem indevidamente. Olha que importante para a gente perceber isso hoje também, Então, eles fogem e continuam anunciando o Evangelho. Eles não param de anunciar o Evangelho, mas agora em outro lugar. Versículo 8. Na cidade de Listra, havia um homem que havia nascido aleijado e nunca tinha andado. Vejam a ênfase que o Lucas, que está escrevendo Atos,
O Lucas, que é um historiador, ele descreve o que aconteceu, ele também é médico. A gente não pode tirar isso da nossa frente, né? Então ele é conclusivo. O homem havia nascido aleijado. Versículo 9. Esse homem ouviu as palavras de Paulo e Paulo viu que ele cria que podia ser curado. A pregação da palavra causa a fé, né, naquela pessoa, e aqui a cura interveio como uma resposta da fé. A gente não tem explicação, mas foi isso que aconteceu. Versículo 10. Paulo disse em voz alta: levante-se e fique de pé. O homem pulou de pé e começou a andar. Isso foi incrível. O povo vê isso e na sua língua, chamado o Nicaônio, começam a gritar: os deuses tomaram a forma de homens e desceram até nós. Como eles gritaram em uma outra língua, nem o Paulo e nem o Barnabé entenderam o que eles estavam gritando ali, tá? Então, versículo 12: eles deram o nome de Júpiter ao Barnabé e o nome de Mercúrio para o Paulo, porque era o Paulo que falava. Essa história da mitologia romana de Júpiter, que representa Zeus, na mitologia grega, e do Mercúrio, que representa o Hermes, né, era conhecida ali pelo povo de Listra. O poeta latino Ovídio, ele escreve um livro que você pode ler, né, pode comprar em alguma livraria, pode ver na biblioteca da sua cidade ou ter na sua biblioteca, Metamorfoses, o nome do livro, tá? É a história de um casal de idosos piedosos, o Filemon e a Baucis, que teriam hospedado os deuses Júpiter e Mercúrio, sem saber que eles hospedaram deuses. Então eles foram recompensados pela hospitalidade. Percebam o que o povo pensa aqui, né? Se coloque na pele do povo. O Paulo fez um baita do milagre, né? Será que então a história está se repetindo? Eles eram dois e aquilo ali tinha algo de divino. De certa forma, realmente, né? Deus dá o poder para o Paulo fazer o que ele faz e fez. Então, o que eles pensaram? Vamos adorar, vamos tratar bem desses dois aí. Porque eles viram o Paulo e o Mercúrio, por que eles viram Paulo como Mercúrio? O Paulo era quem falava, o Mercúrio equivale ao Hermes, como um porta-voz dos deuses, mitologia greco-romana. Então o Barnabé como Júpiter, porque era o que menos falava, ficava mais quieto, né? Isso pode ter sido visto como um ar de superioridade. Então o Barnabé era o Júpiter, era Zeus, o deus supremo da mitologia greco-romana, conhecido como pai dos deuses. Foi isso que aconteceu, tá? Agora vocês sabem por que eles falaram isso de deuses para o Paulo e para o Barnabé. Versículo 13 e 14. O templo de Júpiter ficava na entrada da cidade, quase que fora ali da cidade, tá? E o sacerdote desse deus trouxe bois e coroas de flores para o portão da cidade. Ele e o povo queriam matar os animais, né, numa cerimônia religiosa, e oferecê-los em sacrifício ao Barnabé e o Paulo. Então, quando os dois discípulos sacaram o que estava acontecendo, né, quando eles souberam disso, eles rasgaram as suas roupas. Os sacerdotes pagãos então se unem ao povo, eles querem agradar aos deuses, se mostrando hospitaleiros. Então, desse momento em diante, passa um tempo. O Paulo e o Barnabé ficaram um tempo ali. Quando os apóstolos entendem o que estava acontecendo, o que estava rolando ali, um culto em nome deles, um culto pagão, né? Eles que eram como deuses em forma humana, eles rasgam as vestes. Rasgar as vestes era um sinal de luto, um sinal de indignação, de vergonha, de horror, né? Então o povo estava negando tudo o que eles anunciaram sobre Deus. Percebam isso aí, né? Entenderam tudo errado. Os apóstolos correram para o meio da multidão, e gritaram: amigos, por que vocês estão fazendo isso aí, né? Nós somos apenas seres humanos como vocês, estamos aqui anunciando o evangelho a vocês.
para que não abandonem, para que vocês abandonem essas coisas aí que não servem para nada. Convertam-se ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que existe neles. Esse discurso é o primeiro exemplo de uma pregação dirigida a não-judeus. Olha que legal, né? Foi uma primeira pregação dirigida aos gregos, para quem não participa da fé judaica, quem não conhecia direito aquele negócio ali, tá? Então, quem é anunciado primeiro é o Deus Criador e que mantém as coisas, né? A providência divina. Um desenvolvimento desse discurso acontece depois lá, que vamos aprender também, vamos estudar, lá em Atenas, no capítulo 17, não percam, no capítulo 17 de Atos, vai a continuação desse discurso aí. O Paulo dá uma elaborada, ele vai se adaptando aos lugares, e agora ele vai ter mais chance de falar, não percam. Paulo deixa claro que Deus é um Deus que se revela na natureza, se revela fazendo bem, sem olhar a quem. Versículo 17: é Ele quem manda as chuvas do céu e as colheitas no tempo certo. É Ele que faz isso. É Ele quem dá também alimento para vocês e enche o coração de vocês de alegria. Deus manda as chuvas, estações férteis, cada chuva é uma bênção. Deus não é a natureza, Deus está acima da natureza, Deus criou a natureza e governa a natureza. Olha que bonito, que beleza, né? Deus se revela através da natureza. É isso aí. Tem um princípio do credo aqui, a primeira parte do credo apostólico, né? Versículo 19: alguns judeus que tinham vindo das cidades de Antioquia e de Icônio conseguiram o apoio da multidão, apedrejaram Paulo e o arrastaram para fora da cidade, porque pensavam que ele tinha morrido. Mais um final violento aqui. Os judeus vieram das cidades por onde os apóstolos passaram, agitaram o pessoal, começaram a agitar o pessoal e convenceram o povo a matar o Paulo a pedradas. Arrastaram ele para fora da cidade, para que ele ficaria ali exposto às aves do céu, né? Quando eles pensavam que o Paulo já estava morto. Em outras duas cartas, pode ser que o Paulo comenta esse episódio aí, ó, que aconteceu quando a multidão pensou que ele tinha morrido. 7 anos depois, lá na carta em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, o Paulo diz assim, ó: 3 vezes me bateram com porretes e uma vez eu fui apedrejado, né? Então Paulo, com razão, se lembra disso lá para frente. Em 2 Coríntios 12, versículo 2 até 4, Paulo diz assim: agora eu vou falar a respeito das visões e revelações que o Senhor me tem dado. Conheço um cristão que há 14 anos, né? Não sei se ele está citando, né? Passou um tempo aqui, está citando outra coisa. Foi levado de repente até o mais alto céu. Não sei se isso de fato aconteceu ou se ele teve uma visão. Somente Deus sabe, diz o Paulo. Repito, sei que esse homem foi levado de repente ao paraíso e ali ele ouviu coisas que palavras humanas não conseguem contar. Parece que o Paulo morreu, né? Nessa descrição dessa visão. Esse cristão é ele. Ele viu o céu e voltou, hein? Então pode ser isso, ou pode ser mesmo antes, quando ele cai do cavalo, né? Quando tem a visão de Jesus e tudo, né? Saulo, por que me persegues? Entre essas duas, ele pode estar lembrando disso, né? Quando ele ficou cego, ou quando ele foi apedrejado. É isso. Versículo 20: mas quando os cristãos se ajuntaram em volta dele, ele se levantou e entrou na cidade de novo. E no dia seguinte, o Paulo e o Barnabé partiram para a cidade de Derbe. Então aqui parece que os cristãos estavam se preparando para sepultar o Paulo, né? Mas o Paulo se ergue, não tem explicação. Certamente ele estava machucado, estava sujo, mancando, né? E as marcas desse apedrejamento, as memórias dele vão acompanhar o Paulo para o resto da vida. Com a ajuda dos cristãos, ele
consegue entrar de novo na cidade, mas no dia seguinte ele não fica lá para morrer não, né? Paulo e o Barnabé seguem para Derbe, versículo 21 e 22. E muitos moradores daquela cidade se tornaram seguidores de Jesus. Depois voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Eles voltaram. Eles animavam os cristãos e lhes davam coragem para ficarem firmes na fé. E também ensinavam que era preciso passar por muitos sofrimentos para poder entrar no reino de Deus. Então, o Paulo e o Barnabé pregam em Derbe e muitos moradores se tornam seguidores de Cristo. Daí eles começam um retorno pelas cidades que eles já passaram, né? Os apóstolos ensinam, reafirmam os ensinos sobre Jesus, eles vão dando coragem, vão dando ânimo, vão contando as histórias, né? Versículo 23. Em cada igreja os apóstolos escolhiam presbíteros, líderes, né? Eles oravam, jejuavam e entregavam os presbíteros à proteção do Senhor, em quem estes haviam crido. Aqui a única informação dada em Atos dos Apóstolos sobre o modo de nomeação dos presbíteros, dos anciãos, líderes, né? Que aparece aqui pela primeira vez fora de Jerusalém. Olha só. Então a igreja precisa de lideranças espalhadas pelo mundo afora. Não deixam as comunidades de fé entregues à própria sorte. Olha que importante isso, né? Coloca a liderança lá. Versículo 27 e 28. Quando chegaram em Antioquia da Síria, reuniram as pessoas da igreja, contaram tudo que Deus havia feito por meio deles e contaram como ele, Deus, tinha aberto o caminho para que os não-judeus também crescem, né, os milagres e tudo, né? Ficaram muito tempo ali com os seguidores de Jesus. E assim os apóstolos recuperaram suas forças, viveram a sua fé, vivem a sua vida de fé em comunhão com os seguidores de Jesus, né? Repartindo pão, aquela coisa ali, né? Então as coisas tiveram uma ida, um contorno e um retorno. Olha que legal. Finalizando o estudo, percebam que a gente conheceu então alguns fatos interessantes, inspiradores e que ensinam a gente que, na verdade, o livro dos Atos dos Apóstolos poderia ser chamado de Atos do Espírito Santo. É o Espírito que guia, é o Espírito que mostra o poder, né, e faz as coisas, e vai levando as coisas, e vai preservando a vida deles, né? Quem falou isso foi um professor de Novo Testamento, falou para mim e alguns anos atrás aí, tá? Então é isso por hoje. Deus abençoe os nossos estudos, o nosso crescimento em Cristo. Fiquem com a paz do Senhor, tá? Fica você com a paz do Senhor, a tua família, fiquem bem, que Deus os acompanhe agora e sempre. Um grande abraço. Tchau. Acompanhe este e outros programas em radiocpt.com.br.